Então, vamos lá, vamos iniciar nosso estudo de hoje. Hoje queremos finalizar o documento da educação, do referencial da educação integral em tempo ampliado no município de Curitiba. Nós paramos na página 68, onde daria início às oportunidades educativas. É isso, né, meninas? Foi aqui, né? Tá certo, né? Então, vamos lá. A gente vai fazendo a leitura, vai pontuando aí o que for mais importante. Quem quiser falar, é só abrir o microfone e trazer aí a sua contribuição, tá? Então, oportunidades educativas. Esse aqui eu estava lendo, até quero que vocês aí, quem talvez já trabalhou na rede, né, que conheça, fale para ver se é isso mesmo, tá? Então, a educação integral em tempo ampliado assume o compromisso com o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes a partir do currículo vigente na rede municipal de ensino, possibilitando a ampliação curricular de forma planejada e materializada pelo conjunto de ações pedagógicas propostas pelas escolas e norteadas pelas concepções adotadas na rede. Assim, são consideradas as particularidades de cada unidade escolar, o contexto em que se encontram e as características dos estudantes. Na educação integral em tempo ampliado, essas ações são organizadas por meio de práticas educativas específicas. Então, vejam se eu entendi certo. Meninas, deem a sua opinião aí. Quem trabalha, as crianças que são atendidas no tempo ampliado, um período eles trabalham com o currículo comum da rede, o Diálogos com a BNCC, aquele currículo comum, e no outro período com o currículo organizado a partir das práticas educativas, é isso? O que vocês acham? Lô, é assim? É assim mesmo. É um período você aplica as propostas, né? O outro período é uma coisa mais lúdica. Que aí são essas práticas educativas. Isso, para não pesar muito, porque senão a criança fica muito cansada, né? Ela tem que ter a prática educativa, mas assim, com propostas lúdicas, sair da sala, brincar no parquinho. Então, um período estudo e outro período, na verdade, são as práticas educativas. Então, tá. Então, vamos entender aí qual é a essência aí dessas práticas educativas. Pensar a prática educativa requer percebê-la na complexidade cultural e social que envolve a construção de um currículo. Uma sociedade constituída por seres multidimensionais, singulares e diversos entre si, não pressupõe um projeto curricular fechado, pois precisa tecer reflexões viabilizando como caminho para enfrentar os desafios do século XXI. Então, vamos lá. Aqui falou com relação a currículo, né? Ela é considerada... Ela é considerada no contexto escolar a partir das fontes teórico-epistemológicas que norteiam o currículo educacional, para maior compreensão da concepção, dos objetivos de aprendizagem, dos critérios de ensino-aprendizagem e dos conteúdos escolhidos. Pois, segundo Sacristã, a prática educativa é algo mais do que a expressão do ofício dos professores. É algo que não lhes pertence por inteiro, mas um traço cultural compartilhado. Dessa forma, entende-se que a prática educativa é constituída pelo conhecimento produzido pela sociedade, incluindo nele a teoria e a prática. Acho que é nesse sentido também que a Loenir, né, contribuiu ali falando com essa questão de ser atividades práticas, lúdicas, né, de acordo aí com a faixa etária, para ser uma proposta diferenciada daquilo que é oferecido ali no currículo, no horário, né, do currículo comum. Possui características formais e não formais, que não acontecem separadamente. Sendo assim, o planejamento é pautado no currículo e está em constante diálogo com as ações do professor, caracterizadas por sua construção pessoal e profissional. Esse conjunto de ações não se limita a um processo de aplicação prática e direta. Trata-se de um processo reflexivo exercido pelos profissionais, ou seja, pelo diálogo entre o currículo vigente, as ações pedagógicas do professor e também suas crenças e aptidões, construídas ao longo de sua carreira e embasadas em diferentes concepções que se materializam na atuação reflexiva exercida pelos profissionais.
A debilidade da prática educativa é profundamente limitada. Quanto mais a gente reconhece o limite a que se submete a prática educativa, tanto mais a prática educativa fica forte. Então, se a educação não faz tudo, a educação faz alguma coisa, e é exatamente esta alguma coisa que cabe ao educador político descobrir. E essa alguma coisa está na dependência direta da conjuntura histórica e social que a gente vive num determinado momento. De acordo com Paulo Freire, a prática educativa é um ato essencialmente político, ela não se caracteriza na neutralidade, não pode ser exercida como se nada ocorresse com o professor, como se ele se mantivesse vivo mesmo sem respirar. Nesse sentido, a prática revela quem são e o que pensam os professores acerca do mundo em que vivem no exercício constitucional da cidadania. Ela não os deixa ilesos do julgamento por parte dos estudantes, pais, colegas e comunidade, o qual se pontua como importância capital para o desempenho profissional. O discurso, na sua forma literal, não pode se dissociar das ações, Assim, corrobora com Freire, entendendo que não há nem jamais houve prática educativa em espaço-tempo nenhum de tal maneira neutra, comprometida apenas com ideias preponderantes, abstratas e intocáveis. Então, está trazendo aí, né, a justificativa de alguns autores que defendem essa ideia, né, e esse conceito de prática educativa, até para justificar aí o porquê do município adotar esse tipo de prática no tempo integral, tempo ampliado. A prática educativa está envolta pela perspectiva e pelo contexto social e político que responde às necessidades da sociedade. Esse contexto transforma a estrutura curricular, reestruturando a concepção de ensino sempre que necessário. A concepção de ensino adotada rege como se pretende organizar os processos de aprendizagem. Entretanto, constitui o ponto de partida para estabelecer os critérios que deverão nos permitir tomar decisões em aula. No entanto, é preciso sempre ter presente que estas aprendizagens só se dão em situações de ensino mais ou menos explícitas ou intencionais, nas quais é impossível dissociar na prática os processos de aprendizagem dos de ensino. Nesta perspectiva integradora, o conhecimento que provém da fonte psicológica sobre os níveis de desenvolvimento, os estilos cognitivos, os ritmos de aprendizagem, as estratégias de aprendizagem, é essencial para precisar as referências que se devem levar em conta ao tomar as decisões didáticas. A qualidade da prática educativa está atrelada ao desenvolvimento de ações pedagógicas objetivadas, e, para tanto, são necessários referenciais teóricos que embasem tal ação. Com isso, é importante que o profissional conheça e compreenda a concepção de educação adotada pelo currículo vigente, de modo que essa permeie sua ação. Por isso que ele vem trazendo aí os pensadores, né, os educadores que defendem essa concepção curricular. Sacristã aponta que o desenvolvimento do currículo se dá a partir de vários planos, ou seja, desde a sua concepção como texto, sendo afetada na interpretação pelos professores e pelos materiais de apoio, para então ser colocado em prática, ocasionando efeitos reais de acordo com a subjetividade de cada estudante, e só aí serem convertidos em resultados. Logo, currículo é o percurso a ser trilhado. O diagrama a seguir retrata os vários planos a serem considerados no desenvolvimento do currículo. Então, o projeto de educação, o texto curricular, currículo interpretado pelos professores e pelos materiais, currículo realizado em práticas com os sujeitos concretos inseridos no contexto, efeitos sociais e reais e os efeitos comprováveis e comprovados, né? Aqui é o currículo em ação, que a gente estudou, quem está acompanhando aqui tanto os vídeos quanto os estudos ao vivo, nós estudamos no documento do Diálogos com a BNCC, tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil, essa ideia do currículo em ação, né? Então, acho que esse diagrama aqui, esse diagrama, ele representa bem essa ideia de currículo.
que foi elaborada aí a partir do Gimeno Sacristã. Portanto, um currículo não está fechado como um programa, mas aberto à transformação, a partir de um debate vivo, sendo acolhedor para superar os imprevistos e incertezas que ocorrerão em conformidade com a dinamicidade social e cultural a que está exposto, uma vez que o processo ensino-aprendizagem envolve ações intencionais. Assume-se com isso uma perspectiva processual e descentralizada do currículo, alcançando a visão de que há sucessíveis planos que o compõem, desde seu projeto inicial até tornar-se prática pedagógica, o que não o invalida como texto significativo e orientador sobre como se deve organizar o trabalho nas escolas. No entanto, vale ressaltar que a interpretação dos agentes que transformarão o currículo nesse fazer pedagógico possui diferentes olhares sobre eles. Acho que essa parte aqui, esse conceito de currículo, né, essa concepção de currículo, vale a pena a gente retomar também e fazer uma ligação depois, quando a gente estiver estudando, né, com o currículo, a ideia do currículo em ação, que está nos outros documentos, porque casa muito bem com essa ideia e pode ser um conceito aí bem provável que caia na prova, né, a concepção de currículo da Rede Municipal de Curitiba. Opa, não. E na rede assume-se: os estudantes não têm apenas o acesso aos conhecimentos dispostos no currículo formal, mas a oportunidade de interrelacioná-los à vida em sociedade por meio de um currículo em ação, justamente o que eu estava falando, né? Essa ideia do currículo em ação que está lá no documento de Curitiba, no documento do Diálogos com a BNCC. A perspectiva de um currículo em ação se estrutura por meio da articulação da prática do professor que fará a ação acontecer. Eu tenho uma professora que ela foi minha, como que eu posso dizer? Ela participou da minha banca de mestrado, a professora Maria Carmen Barbosa, e ela foi uma das curriculistas da BNCC e também ajudou a elaborar a Diretriz Nacional para a Educação Infantil. É uma pesquisadora maravilhosa lá do Rio Grande do Sul. E aí, uma das coisas que eu aprendi com ela, assim, com relação ao currículo, quando ela estava trabalhando, né, principalmente as questões da BNCC, ela falou assim, que o currículo, o professor, ele representa, né, ele apresenta a sua concepção de currículo desde a forma com que ele entra na escola. A forma com que você entra na escola, o teu corpo já está retratando a tua concepção de currículo. Então, a forma com que você cumprimenta as pessoas, né, que você enxerga as pessoas que estão ao seu redor, que você trata, né, todos os sujeitos que vão cruzando com você ao longo do caminho. Então, ela diz que tudo isso é currículo, né? E tudo isso, com certeza, se a gente que está concluindo aqui os estudos dos documentos curriculares do município de Curitiba, com certeza passaremos na prova, né? E é assim que a gente assumir a nossa função enquanto professor, a gente vai assumir já com uma postura condizente, né, a essa ideia do currículo em ação, né? Esse currículo que a gente se apropria enquanto profissional, que a gente incorpora realmente e que vai ser um ponto primordial na nossa prática, né? A partir de tudo isso que a gente vem estudando, a gente já entende qual é a proposta curricular da Rede de Curitiba, né? E aí a gente já assume isso na nossa prática. E esse ponto, com base, né, nesses documentos que a gente veio estudando, eu tentei levar, por exemplo, ontem que eu fiz a banca de Colombo, tentei levar isso já para a banca, né? Você já representar essa tua concepção de currículo na hora que você vai apresentar para a banca, e vai ter banca em Curitiba também, né? Então, aquilo que eu consegui extrair, né, que eu consegui entender da proposta curricular do município de Colombo, eu procurei colocar em prática ali, né, na apresentação para a minha banca, né? Então, ouvir a criança, proporcionar aí um planejamento
envolvendo aí o lúdico, né, envolvendo essa escuta, né, a criança tinha participação, envolvendo diferentes tempos, espaços e materiais. Então, foram coisas que eu fui aprendendo aí ao longo dos estudos e que eu procurei incorporar no meu planejamento para apresentar para a banca, né? Então, e é isso que representa, né, esse currículo em ação também, né, é a gente se apropriar desse currículo e eu, enquanto professor, colocar isso em prática, né, envolver e fazer com que a criança participe também dessa proposta curricular, né? Se alguém quiser falar, pode falar, tá, gente? Entende-se. Então, dando sequência aqui, né, foi só um parênteses, porque eu lembrei dessa professora que falava, né, que o currículo é a forma com que você entra na escola, né, e hoje, estudando, né, cada vez mais esses documentos, eu venho comprovando, né, essa teoria dela realmente, né, que é isso mesmo, né, é a forma que a gente se posiciona, que a gente fala, as ideias que a gente acredita. Entende-se essa ação como um currículo vivo, momento em que as práticas educativas se concretizam. Fazem parte dessa ação a construção do ambiente escolar, a estrutura, exatamente o que eu falei, construção do ambiente escolar, a estrutura das aulas, as atitudes dos profissionais, as propostas metodológicas, as propostas de trabalho elaboradas a serem elaboradas e realizadas pelos professores e estudantes, né? Então, muita atenção a isso, tanto para a prova, né, teórica, que a gente vai estar fazendo aí no dia 27, quanto para o momento da nossa banca, né, para a gente tentar trazer um pouquinho dessa concepção do currículo em ação para a nossa prova de desenvolvimento didático também. A educação integral em tempo ampliado oferece a expansão de tempos, espaços e oportunidades, compreendendo o currículo vivo, ativo e integrador de saberes. Para tanto, é importante considerar as necessidades de aprendizagem que os estudantes apresentam, partindo do contexto em que estão inseridos e libertando-se de modelos prescritivos que ignoram os processos de criação próprios do ser humano. Então, a participação das crianças, né, nesse cotidiano, nesse planejamento, né, considerando aí os seus saberes, também é fundamental. A sua voz, né, precisa estar presente aí nesse dia a dia da escola para que esse currículo realmente seja vivo e a criança faça parte. Na rede municipal de ensino, tem-se como objetivo, então acho que aqui é um ponto importante para a gente marcar, destacar, objetivo da educação integral em tempo ampliado, qual que é o objetivo? Aprofundar e diversificar o trabalho com os conhecimentos por meio de novas estratégias de ensino e aprendizagem. As escolas com jornada expandida já têm uma rotina de 9 horas diárias. Sendo assim, é importante o desenvolvimento de metodologias que considerem a integralidade do desenvolvimento do estudante, proporcionando a qualificação do seu tempo e espaço. Aí aqui ele traz uma citação da Diretriz Curricular da Educação Básica, 2013. A ampliação da jornada na perspectiva da educação integral auxilia as instituições educacionais a repensar suas práticas e procedimentos, a construir novas organizações curriculares voltadas para as concepções de aprendizagem como um conjunto de práticas e significados multirreferenciados, interrelacionais e contextualizados. Neles, a ação educativa terá como meta tentar compreender e modificar situações concretas do mundo. Em síntese, trata-se de aprender a entender e a saber como melhorar o mundo em que se vive, né? Então, esse currículo, né, para quem passa aí, né, uma jornada a partir de 7 horas, já é considerada jornada em tempo integral. Aqui, como a gente viu, Curitiba tem aí uma jornada expandida, né, de 9 horas, segundo o documento. Aquilo tem que fazer sentido para as crianças, né? Eles têm que estar lá e se sentir bem, se sentir envolvidos com as propostas, né, para que aquele tempo seja um tempo prazeroso e promotor, né, principalmente de aprendizagem. Para tanto, essa ação educativa precisa ser ressignificada, superando a descontextualização de uma prática simplista
que visa apenas aí a transmissão de informações as quais não têm significado para o educando. Conforme Moll, esse processo de ressignificação ocorre gradualmente, compreendendo a educação integral como possibilidade de mediação de experiências de saber e humanização em contextos, em geral, conflagrados pelas vulnerabilidades sociais. Assume-se desse modo que o ato de ensinar, com base nos preceitos de uma educação integral, deve respeitar o lugar de ser do estudante, né? Articulando o processo de ensino-aprendizagem às suas necessidades. Com isso, desempenhará um papel fundamental, contribuir para a formação de um sujeito capaz de intervir na sociedade, exercendo sua cidadania e transformando a realidade. Alguém quer fazer algum comentário, alguma palavra-chave para destacar nesse trecho? Não? Podemos seguir? Nesse contexto, a educação integral em tempo ampliado da rede assume as práticas educativas, objetivando fundamentalmente a qualificação do tempo e do espaço dos estudantes, com vistas a proporcionar a perspectiva do letramento em todas as áreas, ampliando seus conhecimentos e aprofundando a compreensão leitora, escrita, a oralidade, as habilidades matemáticas, a arte, o movimento, a cultura, a educação ambiental, a ciência e a tecnologia e os saberes sobre a sociedade. Então, aqui também é um parágrafo importante para se destacar, onde vai trazer aí as temáticas que vão compor as práticas educativas. As escolas da rede assumem que é sua função aprofundar os saberes e conhecimentos, o protagonismo do estudante, oportunizando seu desenvolvimento global. No tempo de 9 horas, a necessidade de oportunizar aos sujeitos da aprendizagem o desenvolvimento em todas as suas dimensões, por meio de práticas emancipadoras que valorizem a ludicidade, a oralidade, a cultura, a diversidade, os saberes científicos, as relações interpessoais, entre outras, ampliando os territórios da escola para além de seu muro, trazendo múltiplas oportunidades de experienciar o currículo escolar em uma cidade educadora, né? Então, esse aqui também está no currículo do Diálogos com a BNCC, que a gente tinha lido, estudado anteriormente. Fala, Elis. Então, estava observando aqui que nas outras legislações fala muito do mínimo 7 horas, né? E aqui ele está falando, frisando bastante 9 horas. Agora, eu só não entendi se é até as 9, não entendi essa parte dos 9 horas. É que, pela legislação, período parcial são 4 e período integral é a partir de 7. Isso. E aí, mas você pode oferecer mais. Tem, por exemplo, tem creches lá em Joinville que oferece até 11 horas para as crianças, sabe? Então, abre às 7 da manhã, fecha às 6 da tarde. 11 horas de atendimento. Não quer dizer que a criança precise ali, né? Eles têm um período para entrada e para saída. A creche do meu filho, que é pré-escola, tá? É conveniada com a Prefeitura de Curitiba. A entrada é 7h30 e a saída é 6 da tarde. Mas eles podem, aí, dá quanto isso? Dá 10h30, né? Me ajudem, mas se não me engano, é 10h30, ó. Que a criança pode frequentar, mas eles têm até 8h30 para entrar e a partir das 4 eles já podem sair. Então, as práticas educativas, né, toda a questão de rotina, de alimentação ocorrem dentro desse período. Aí antes é acolhimento e no final daí eles têm recreação, assim, né, tem outras atividades que não vão ser prejudiciais aí para a questão da aprendizagem e desenvolvimento. Por exemplo, meu filho sempre sai às 4h20, né, a gente busca ele. Sempre porque o que chamou bastante atenção, né, no tempo de 9 horas, né? Tipo, não fala nem o mínimo e nem o máximo, né? Então, é porque aqui, provavelmente, eles estabeleceram para as escolas 9 horas de atendimento. Entendi.
E é assim, a escola que eu trabalhava também, abria 7h30 da manhã e o pessoal poderia buscar, né, os pais podem buscar os alunos até 5h30 da tarde. Então, é um período longo, né? É mais que 9 horas. Mas isso não quer dizer que a criança tenha que ficar na escola todo esse tempo. Mas é um tempo disponível para quem precisa, no caso. Onde o meu menino estuda, a creche abre às 7 e você pode pegar ele até às 18. Então, das 7 às 8 é o horário de entrada, né? A tolerância que a diretora fala, e a saída é a partir das 5 e você pode pegar até às 18. Lógico que eu não deixo, né? Mas para alguns pais isso daí é muito válido. E quando o meu filho foi contemplado com a vaga na prefeitura aqui de Curitiba, a primeira vaga dele foi numa escola integral de tempo ampliado, que é o Anísio Teixeira, aqui no Atuba, que eu moro no Atuba, né? E lá o atendimento era exatamente de 9 horas, e lá tinha que ser às 9 horas, ele tinha que entrar às 8 e sair às 5. Não tinha tolerância, como tem no Céu Azul. E aí eu consegui transferência para ele para o Céu Azul, por questão de logística familiar mesmo, porque meu marido é militar e é do lado do quartel, então fica mais fácil para a gente, né? E também por essa questão da tolerância do horário, assim, né? Porque tinha aí uma tolerância tanto para mais quanto, né, para menos ali, né? E ali na escola, não. Nessa escola, Anísio Teixeira, eles obrigatoriamente entram às 8 e saem às 5. Tem que respeitar esse horário. E aí no tempo de 9 horas, igual está o documento. 9 horas, como está no currículo. E essa escola, eu até contei num outro encontro nosso, eu fui votar ali, é a nossa escola, nosso lugar de votação, né? E é muito legal as salas das práticas educativas, assim, os professores fazem, gente, um trabalho fantástico. Eu fui votar, mas eu estava de olho assim, né, olhando tudo que tinha na escola, assim. Trabalhos maravilhosos, aí a sala de artes, aí tinha uma sala lá, tipo, de ciências, de pesquisa, assim, tinha até foguete, um negócio de planeta lá, mas parecia um negócio muito legal, sabe? Que tu vê que não é um atendimento ali comum, como acontecem nas escolas, né? Você vê, assim, que eles têm um trabalho bem mais envolvido com a prática, assim, né? Que as crianças desenvolvem muita pesquisa realmente nesse tempo ampliado. Isso foi a percepção que eu tive só de observar o espaço quando eu fui votar, né? E achei bem interessante, bem legal. Vamos continuar. Aqui tem um quadro, né? Para o desenvolvimento desses conhecimentos, foram organizadas as seguintes frentes de trabalho, né? Então, práticas da ciência e tecnologia, que foi justamente aquela sala que eu via de ciências e de artes, que foi justamente a sala que o meu marido votou, era essa, que tinha planeta, tinha um monte de coisa lá, uma coisa linda, assim. Práticas de matemática, práticas artísticas, também foi outra sala que eu fui, que era maravilhosa, e as outras não pude entrar daí, né? Práticas de língua portuguesa, educação ambiental, movimento e língua estrangeira. Como a gente viu no primeiro encontro, o inglês, né, ele acontece na rede municipal de ensino apenas aqui no tempo ampliado, através aí das práticas de língua estrangeira, né? Eles não acontecem no currículo comum, tá? O trabalho com essas práticas deve proporcionar a troca de saberes entre os sujeitos, valorizando a identidade do grupo, o contexto em que se encontram, a ludicidade, o aspecto desafiador e investigativo. Então, aqui também, acho que outro ponto importante para a gente destacar, né? O que essas práticas proporcionam? A troca entre os sujeitos, a identidade do grupo. Opa, não estou conseguindo selecionar. E esses pontos aqui, né? A ludicidade, o aspecto desafiador e investigativo. O que sustentaria essa prática seria a não compartimentalização. Quando o professor associa educação integral apenas com a presença de atividades diversificadas, novamente ele retoma a fragmentação do conhecimento e das práticas escolares como consequência.
Ou seja, ensino é uma parte do que se realiza na escola. Todas as atividades, diversificadas ou não, representam um complexo fazer escolar que se compartimentaliza ou é compartimentalizado pelos atores da escola. Se prestarmos mais atenção, os espaços destinados às diversas práticas também são desassociados. Um território para as atividades de ampliação cultural, de artes, de esportes e outras as atividades da escola. O ensino é realizado na sala de aula, o desenvolvimento de atividades culturais e artísticas e esportivas nos espaços das oficinas correspondentes. Então, acho que aqui ele está chamando a atenção, né, para que a gente, enquanto profissional, né, dessa escola de tempo ampliado, a gente proporcione aí a integração desses conhecimentos, né, desenvolva uma prática interdisciplinar, né, multidisciplinar, onde esses conhecimentos, esses campos, essas áreas do conhecimento se encontrem e dialoguem entre si, né, que não seja cada coisa na sua caixinha. Compreendendo que a relação entre espaço, tempos e saberes reflete uma concepção de ensino-aprendizagem em que, na educação integral em tempo ampliado, é fundamental romper com a compartimentalização, construindo o acesso a todos os territórios que possam ser educativos, justamente, né? Sendo assim, algumas indagações, reflexões importantes se fazem necessárias. Como penso no estudante que permanece 9 horas na escola? Então, algumas perguntas que nós, enquanto profissionais, né, precisamos fazer e refletir para trabalhar nesse espaço de tempo ampliado. Se colocar no lugar da criança, né? Como seria passar 9 horas, né, dentro desse espaço educativo? Considero o protagonismo dos estudantes nas ações pedagógicas que elaboro. Reflito sobre as estratégias metodológicas elaboradas na minha prática docente. Como organizo o tempo pedagógico na prática educativa em que atuo? Como organizo a sala de aula? Quais espaços posso utilizar para desenvolver a prática educativa? Quais territórios educativos fazem parte do meu planejamento? Com quais intenções me aproprio dos diferentes territórios educativos? Então, aqui são muitas perguntas que realmente provocam, né, o professor a pensar aí nessa organização do cotidiano, para que, como a gente viu, né, no texto, essa escola precisa fazer sentido. Essa questão da organização da sala, né? Eu fico me colocando no lugar das crianças, até a gente fazendo o cursinho aí, né? Claro que o cursinho é outra realidade, é um negócio ali individual, por mais que a gente esteja rompendo essa barreira do individualismo, aí a gente quer mais dividir, né? Porque compartilhando a gente aprende mais. Mas cada um é um atrás do outro ali naquelas carteiras, a gente não se vê, não se olha, não troca, né? Troca muito pouco, né? Mais com quem está ali próximo ao nosso lado, né? Se fosse uma sala, né, organizada num círculo, por exemplo, né, numa roda, onde a gente tem a oportunidade de se olhar, de trocar, né, com certeza fluiria de uma forma bem diferente, né, inclusive, né, hoje, naquele simulado, né, os momentos de troca, dava vontade de olhar para trás, de ver, de ouvir as pessoas, né, acho que a gente até se encoraja mais em falar quando a gente está frente a frente, do que ali, né, só nuca na nuca, né. Então, são coisas para a gente pensar, porque é muito comum, e eu já vi muito, na minha experiência como trabalhando em Secretaria de Educação, visitando muitas escolas, né, turmas de primeiro ano, segundo ano, do primeiro ao quinto, ali, um atrás do outro, diariamente, naquela mesma organização, né, isso é pesado para a criança, né, que interação ela está tendo com a canuca do amigo ali, né? Que possibilidades de troca de aprendizagem eles estão tendo. E vejam, como eu brinquei aqui, né? A gente acabou rompendo essa perspectiva do individualismo e olha o quanto a gente está ganhando com isso, né? A Loemir era uma colega que sentava na minha frente, né? Quanto a gente trocou lá no primeiro grupo, né, Loemir? Igual a Elisângela ali também, está sentada pertinho, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Quando a gente tem essa oportunidade de conversar, de trocar, de se olhar. Eu acho que o ensino faz muito mais sentido. A gente olhava para trás, cumprimentava, hoje eu vou chegar atrasado, hoje não sei o quê.
A gente fez até um café no final do curso, Fez foi até uma café. delícia. Né? Eu levei chá, a gente levou suco, de cada um Ai, comprou uma por que eu não coisinha. fiz parte Uma desse delícia. Foi muito grupo? bom. O primeiro Fizemos um grupo foi café comunitário no final da nossa aula, que foi uma delícia. Dava até porque, dó de terminar o grupo. Eu fiquei até porque triste que eu não ia mais. a gente rompeu com essa coisa do individualismo, né? Porque a gente Muito legal. entende exatamente isso, que é com o outro que a gente aprende muito mais. É importante, né? Importante olhar no olho e fazer amizade, é importante. Eu faço uma pós lá na Bagose e lá a nossa sala, a sala da minha turma, tem várias mesas redondas, assim, que cabe umas 5 pessoas em cada mesa. Então, não necessariamente uma roda de cadeiras individuais, mas essas mesas coletivas também fazem muita diferença, né? E outro dia, a nossa sala, que geralmente é a nossa sala, estava ocupada, a gente precisou ir para uma outra sala que era com as mesmas carteiras individuais, igual lá no cursinho. E como a aula fluiu de um jeito diferente. Parecia que a gente estava mais distante, assim, cada um que sentou num canto da sala, e ninguém comentava muito, como a gente geralmente faz na outra sala. E depois nós, alunos, refletimos sobre isso, né? Como que a aula foi diferente, o sentimento de estar numa disposição diferente. As pessoas eram as mesmas, né? A única coisa que tinha mudado era a disposição dos móveis e como que realmente flui de um jeito diferente. Tanto que a gente fez amizade, né? Com a professora Ludmila, de um jeito que ela montou até um grupo para nós. Nossa, que delícia! Ela falou que nunca teve uma turma tão legal igual a nossa, que ela deu aula, né? Ela falou isso. Sim, Nunca verdade. teve uma turma. A gente era bem, uma se preocupava com a outra, um tentava ajudar o outro. Sempre foi assim. Então, vamos lá. Vale ressaltar que uma perspectiva integradora precisa estar apoiada em metodologias inovadoras, que tragam para os estudantes um movimento ativo do exercício de aprender, explorar a escola e seus arredores, propor discussões, reflexões, investigações e desafios. Tudo isso exige que se pense em uma organização metodológica que permita a expansão, seja ela territorial, organizacional e ou pedagógica, considerando de extrema relevância que o direito à totalidade de vivências de corpos exige diversificar espaços, priorizar novos e outros espaços físicos nas políticas e nos recursos. Arroio, né, que cita isso. Para a educação integral em tempo ampliado na rede, nesse momento histórico, a metodologia escolhida para as práticas educativas é a oficina pedagógica, que incentiva o protagonismo e a criatividade dos professores e estudantes na construção e ampliação dos seus saberes. Então, tem o currículo, né, que vai abraçar aqui toda essa concepção, né, essa concepção maior desse currículo em ação, essa ideia de prática educativa que a gente estava estudando até agora, e agora ele vai entrar aí com a ação, né, que é por meio aí das oficinas pedagógicas, diferentes metodologias de acordo aí com as áreas do conhecimento. Agora vamos ver como funcionam essas oficinas pedagógicas. As primeiras oficinas surgiram a partir da expansão das atividades artesanais em áreas mais urbanas na Idade Média, que vai trazendo um histórico, né, das oficinas. Coletivamente, artesãos e aprendizes se encontravam para observar, trocar experiências práticas, explicações teóricas e produzir. O trabalho era entremeado por ensino e aprendizagem, pois pressupunha o aprender trabalhando. Ao longo do tempo, novas perspectivas foram incorporadas ao termo oficinas e alcançaram desde a produção fabril a construção até a reparação de manufaturas. Atualmente, o termo tem sido utilizado nas diferentes áreas do conhecimento, designando debates, reuniões, eventos e cursos de assuntos específicos. No processo pedagógico, a oficina revela uma nova forma de construção dos conhecimentos, que envolve estratégias de interação. Então, vamos ver aqui o conceito de oficina, tá?
que Curitiba entende aí a partir dos pensadores, né? Estratégias de interação entre teoria e prática, articulação de conhecimentos, ações concretas e vivências dos sujeitos participantes. Então, com base em Paviano e Fontana e Penso. Configura-se como uma metodologia coletiva e cooperativa que considera as situações significativas do contexto dos estudantes e exige um planejamento flexível, movido aí pela ação e reflexão. E aqui ele traz uma síntese, né, que eu acho que é importante também para quem está. As oficinas contemplam, portanto, um espaço de formação humana, de socialização e construção de valores, os quais se constituem como elementos fundamentais do processo educacional, uma vez que instigam a participação, a problematização, a análise, a compreensão e transformação da realidade, superando a lógica tradicional de transmissão de conhecimentos. Eu não sei se as meninas vão saber. Pode falar, Júlia. Eu não sei se as meninas vão saber responder, mas me surgiu uma dúvida. Como será que eles mobilizam os professores para as oficinas? Por exemplo, de primeiro a quinto, que é um professor generalizador, né? Mas nas oficinas, será que fica o mesmo professor naquela oficina e as turmas vão para a oficina com o mesmo professor, ou é o professor da turma que assume a oficina do dia, por exemplo? Só uma dúvida assim, não tem muita relação com. Olha, Lô, sabe o Adai? Olha, normalmente cada professor prepara uma oficina. No caso, o É o professor de professor artes, responsável por cada oficina, né? entendeu? Cada professor é específico para preparar a sua oficina. No caso, professor de artes prepara sobre artes, professor de tecnologia faz, né, sobre tecnologia, professor de outro proposta, é assim. Normalmente era assim quando eu, né, estava na escola. Como eu estava contando para vocês que eu fui lá na escola, né? Pelas plaquinhas que tinham na sala, então tinha aquela a prática educativa lá de ciências e tecnologia, tinha o nome lá do professor tal, né? A prática educativa de artes, aí tinha, então acho que aí as crianças vão circulando nas oficinas e são vários professores para cada oficina. Acredito que seja assim, pela minha interpretação, essa E visita na tem escola. uma prática muito legal, mas depende muito de cada, no caso, de cada creche, né? Você trabalha. Por exemplo, lá a gente fazia as oficinas nas nossas salas, e cada professor preparava uma oficina. E o que a gente fazia? A gente compartilhava. Os alunos passavam, por exemplo, na minha sala, e participavam da minha oficina. Os meus alunos iam na outra sala, participavam da oficina da outra sala. E assim, é uma troca muito legal. Mas aí depende da gestora, da diretora, da pedagoga, sabe? Mas é muito legal, enriquece o trabalho de cada um, porque os alunos começam a conhecer as outras práticas, no caso. Então, vamos lá. Qual a relação das oficinas com a educação integral em tempo ampliado? Na educação integral em tempo ampliado, é possível aproximar as reflexões sobre o tempo e espaço à perspectiva da oficina, considerando que as oficinas pedagógicas são processos globais, holísticos e integradores sobre uma maneira de entender como nós aprendemos e ensinamos. A ampliação do tempo permite maior aproximação entre docentes e estudantes, com mais diálogo e melhor percepção da realidade em que estão inseridos. Silva e Kandal também fortalecem os debates no tempo ampliado, destacando as dimensões metodológicas das oficinas. Oh, meu Deus. Aqui tem. Que legal, abriu o hipertexto. Ética. Que legal de ver mais. Eu nem tinha visto isso aqui, lúdica. Vamos terminar de ler o parágrafo, a gente pode voltar. Como que tira? Opa.
Vamos ver. Ó. Destacando as dimensões metodológicas das oficinas que permitem a valorização dos conhecimentos e das diferentes culturas, a curiosidade pela vida e o compromisso com a reflexão crítica e a transformação da realidade. Então, aqui as dimensões metodológicas. No trabalho com as oficinas. Então, dialógica, considera todos os sujeitos portadores de saberes, valorizando a troca de experiências e a socialização dos conhecimentos. Reflexiva, propõe o desenvolvimento da postura crítica a partir da reflexão sobre conhecimentos prévios do cotidiano, experiências pessoais, coletivas e comunitárias. Cognitiva, desenvolve competências e habilidades relacionadas ao processo de aprendizagem, construindo novos saberes e os transformando em novas experiências. Afetiva, incentiva a construção de relacionamentos, criação de vínculos afetivos que proporcionam alegria e prazer na participação das ações. Ética, estimula a participação democrática, da tolerância, da cooperação, da solidariedade, do respeito dos direitos à dignidade humana. Estética, instiga o desenvolvimento do pensamento artístico-cultural, das sensibilidades, da percepção do outro e suas diferenças, independentemente dos valores estéticos padronizados, bem como a valorização das diferentes formas de expressão. E lúdica, amplia, a partir da intencionalidade do trabalho, as potencialidades humanas, por meio de ações vividas e sentidas, que possibilitam momentos de entrega, fruição e integração dos envolvidos, mas não se restringem somente ao jogo e à brincadeira. Como essas perspectivas e dimensões da oficina inspiram os sentidos e caminhos da educação integral em tempo ampliado de Curitiba? Então, ele traz aí esse conceito de oficina geral, traz alguns autores que apoiam, né, e agora ele vai contar como isso acontece aqui em Curitiba. Ao longo da história da educação integral em tempo ampliado da rede, a metodologia de trabalho foi se modificando com os estudos e reflexões. A partir de 2012, com o lançamento do Caderno de Educação Integral, as discussões se intensificaram com publicações relacionadas às dimensões e tendências educacionais para a formação integral. Ademais, as ações foram fortalecidas por meio do programa Mais Educação, as quais possibilitaram a construção de oficinas nas práticas educativas, pertinentes ao contexto das escolas municipais de Curitiba. Então, aqui ele traz um programa do governo federal que contribuiu, né, na história aí do tempo ampliado, né, do atendimento no tempo ampliado. Em 2016, as práticas educativas passaram a integrar de forma dialogada o documento do Currículo do Ensino Fundamental de Curitiba. A oficina tornou-se destaque nos documentos orientadores das práticas educativas, como o trabalho a ser desenvolvido na educação integral em tempo ampliado, com o intuito de aprofundar os saberes. Então, vamos ver aqui o conceito de oficina, segundo o documento de Curitiba. Então, trabalho que prevê a construção coletiva do conhecimento. O trabalho com oficina possui caráter exploratório, o que permite aos educandos interagirem, compartilharem e vivenciarem situações de aprendizagem por meio da sensibilização, reflexão e análise. O que mudou na educação integral em tempo ampliado de Curitiba, a partir do currículo de 2016? A abordagem das intencionalidades na educação integral em tempo ampliado, o debate sobre as tecnologias, os multiletramentos e as metodologias ativas nas formações continuadas e o processo de desenvolvimento profissional dos docentes, mais focado nas práticas educativas, possibilitaram ampliar as referências pedagógicas na rede e influenciaram os processos de ensino e aprendizagem nas escolas. De fato, as oficinas podem proporcionar uma experiência educacional significativa, na qual a construção do conhecimento está centrada no aprendiz e na aprendizagem, sendo o professor mediador do processo. A abordagem docente, nesse sentido, é de curadoria, ou seja, o professor auxilia na seleção de informações relevantes e significativas e orienta os estudantes de forma personalizada. Esses pressupostos, entre outros, constituem a inovação educacional e contribuem para o aprofundamento dos saberes na educação integral em tempo ampliado.
considerando a relação dos estudantes com o contexto contemporâneo, a realidade das escolas municipais de Curitiba e os estudos, discussões e reflexões inspirados nas leituras de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Vera Candal, Jaqueline Moll e outros, percebeu-se a necessidade de ressignificar as ações pedagógicas que possam contribuir com a transformação das escolas. Por isso, entende-se a importância de uma perspectiva diferenciada de trabalho nas práticas educativas, assumindo como identidade na rede a oficina pedagógica, definida pelas seguintes características. Então, quais são as características das oficinas pedagógicas? Articulação entre conhecimentos teóricos e vivências práticas, múltiplos letramentos, professor como curador, ludicidade com intencionalidade no planejamento, diálogo, problematização, curiosidade e criatividade, intercâmbio de experiência, protagonismo dos estudantes, trabalho coletivo e colaborativo. Então, também acho que é importante isso aqui, depois vou botar no meu esquema no caderno aqui, né? O que compõe aí, né, as características das oficinas pedagógicas. Nessa perspectiva, a oficina pedagógica traz os elementos que constituem as práticas educativas da educação integral em tempo ampliado na rede, as quais se articulam ao currículo pela ampliação dos saberes, reflexões sobre os processos de ensino-aprendizagem e pela forma diferenciada, acolhedora e intencional de organização dos tempos e espaços escolares. Na base dessa integração curricular está a emancipação dos sujeitos, como destacam Coelho e Maurício. A textura de atividades diversificadas com a escola de tempo integral pode oferecer, reunindo os conhecimentos universais, historicamente constituídos, e aqueles da cultura local. Vai revelar os conhecimentos praticados por ela na busca da inclusão das crianças no contexto da sociedade em que vivem, possibilitando-lhes acessar e contribuir com toda a atividade humana que aquela cultura construiu. Assim, as práticas educativas, ao valer-se da metodologia oficinas pedagógicas, que compõem uma das estratégias para a formação integral dos estudantes da rede, possibilitam traçar novos caminhos interdisciplinares, fortalecer a compreensão de competências e o desenvolvimento de habilidades para uma educação transformadora. Então, tem oficinas pedagógicas é uma metodologia, é uma estratégia de ensino, né, que faz parte das práticas educativas. Agora, vamos lá. É preciso organizar tempos e espaços. A gestão do espaço e do tempo é fator essencial para a organização da escola, influenciando no bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Conforme Paulo Freire, há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço, que se traduz na disposição dos espaços imobiliários, na conservação, limpeza, estética e no cuidado. Então, o quanto o espaço ele é educador, né? E às vezes é importante, eu sempre falo para as professoras, quando eu faço orientação nas escolas, até para elas ou fotografarem ou convidarem uma amiga, né, uma colega de trabalho ali, ou um par, né, de trabalho, para ir na sua sala com um olhar crítico e dar uns toques para a gente, porque às vezes o nosso olhar ele fica viciado e a gente acaba não enxergando mais, né? Aquele monte de rolo de papel que às vezes está amassado lá em cima do armário, né? Aqueles cartazes que já estão meio mais caídos do que pendurado. Né? Então, a gente precisa manter uma estética, porque isso educa também, né? O nosso espaço ele tem que estar sempre impecável. Por isso que hoje eu até brinquei lá no cursinho, né? Que para a gente não levar, né, o nosso material para a banca, né, dentro de um saco de lixo, por exemplo, né, de tomar um certo cuidado, né, porque isso é um cuidado, né, até estético. Para que a gente usa saco de lixo? Para botar as coisas na lixeira, né, não para você
utilizar lá didaticamente na sala de aula, a não ser que você esteja trabalhando aí questões relacionadas, né, à reciclagem, sei lá, mas você levar o seu material, né, então, o cuidado que a gente tem que ter, isso é estética, isso ensina, né, isso é currículo, isso demonstra o nosso zelo com as pessoas que vão estar ali, com as crianças que ali estarão. Então, a gente sempre tem que oferecer o nosso melhor, né? E o espaço, ele tem que estar sempre organizado da forma mais limpa, esteticamente, visualmente possível, né? Evitando a poluição visual, como eu falei, trabalhos amassados, né? Tudo tem um tempo, né? E quando ele já cumpriu o seu papel de estar ali, aquele cartaz, por exemplo, a gente vai lá e tira ele, né? Não precisa ficar o ano inteiro lá, só porque você acha que ele é importante, né? Mas sim, ele cumpriu a sua função, né? Às vezes as crianças já nem enxergam mais aquilo, né? Porque aquilo já passou, já não faz mais sentido. Então, essa limpeza, essa estética, com relação ao cuidado, né? O que nos ensina Paulo Freire, e que a gente precisa aí ter um olhar bem crítico e pedir ajuda também, né? Ajuda porque o espaço comunica muita coisa, né? O espaço fala, o espaço educa, né? Então, quando a gente entra numa sala de aula, você já consegue, não precisa ter não precisa ter professor nem criança, mas você já entende ali o que acontece naquela turma, quais são as pesquisas que aquelas crianças estão fazendo. Isso é outro ponto que eu observei também em algumas provas de concurso que eu andei fazendo aí anteriormente. Era uma escola de ensino fundamental, entrei na sala totalmente branca, sabe? Para não estar branca, tinha um alfabeto lá empoeirado em cima do quadro. Mas, assim, não tinha um cartaz. Aí eu descobri que era terceiro ano, porque no armário dos fundos tinha livros, né, didáticos do terceiro ano. Mas a sala não contava nada sobre as crianças que viviam ali, sobre as pesquisas que aquelas crianças estavam fazendo, sobre as descobertas, né? Então, a sala precisa contar uma história também, uma história dessa turma. E o professor, né, que é esse adulto que está ali conduzindo e organizando tudo isso, né? Então, vamos lá. Pode falar. Normalmente, a minha diretora sempre falava que a sala, ela tem tudo a ver com o rosto do professor, a cara do professor, né? Se é um professor desanimado, nossa, entra naquela sala, dá até tristeza. Se é um professor animado, um professor criativo, você entra na sala, você tem outra visão. E sabe o que a gente fazia? Normalmente, você chega uma hora que você fica assim, cansado, normal, né, da tua rotina. Aí o que a gente fazia? A gente trocava experiência com as mais, digamos assim, criativas. Você chamava a outra professora e falava, vem aqui na minha sala, o que eu faço para dar um up? A gente mudava, fazia de novo a porta da sala, que era a recepção, né? E depois a gente inventava outras coisas dentro da sala. Uma vez eu trabalhei com higiene pessoal, eu construí com as crianças um chuveiro, feito todo de uma caixa de pizza redonda, todo pendurado com papel crepom, e daí coloquei aquela música do Patati Patatá, chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Aí eles entravam debaixo daquele chuveiro com coisa que estava tomando banho. Nossa, a pedagoga gostou tanto, filmou, colocou no YouTube, todos os pais viram. Então, são coisas assim que você pode fazer com eles, e eles adoram. Sabe? As outras crianças foram lá, tiraram foto, daí a gente sempre estava inovando, sempre inventando coisas, né? Como diz o... E agora a Lucenir trouxe uma coisa bem importante, né? Envolver as crianças também. Ano passado eu fiz isso. Antes do recesso de julho, a gente sentou e fez uma assembleia com a turma, olhou para a sala e fez um registro coletivo, né, do que a gente queria mudar naquele espaço para o próximo semestre. Aí a gente montou um croquis da sala, com material não estruturado, e aí foi fazendo como se fosse uma planta baixa com as alterações, né, com aquilo que a gente gostaria. E aí, a partir de agosto, né, a gente fez toda uma coleta envolvendo as famílias, né, de alguns materiais que a gente precisava para ressignificar aquele espaço.
e a gente envolveu as crianças, envolveu as famílias, né? E aí aquele espaço fazia muito mais sentido para todo mundo que estava vivendo ali, né? Para mim, enquanto professora, e para as crianças também, foi bem legal. A porta também, como a Lucine falou, né? É sempre a porta de entrada, né? O convite. E também sempre envolver as crianças, né? Para que elas façam parte, para que aquela porta faça sentido para elas, né? Então, sempre ter a mãozinha delas ali, a produção delas, as curiosidades delas incluídas, né, nessa organização da porta. Mas vamos continuar. Outra coisa, Falou. a gente tinha... Fala enquanto eu vou pegar uma água. Nós tínhamos um mural onde cada sala colocava, por exemplo, suas fotos, suas coisas. E aí, o que a gente fazia? A gente, por exemplo, a gente construía com caixa de ovos vários jacarés, tipo crocodilo. Aí você cantava aquela música do jacaré. Eu sou um jacaré que gosta de comer, esconda minha mão, senão o jacaré come sua mão e o dedão do pé. E o que a gente fez? A gente tirou foto de todas as crianças, pintando a caixa de ovos com verde, e a gente colocou nesse mural todas as fotos das crianças construindo, né? Fazendo a proposta, construindo, junto com nós, tinta verde, pintando, nanana. Depois tirou uma foto do jacaré, e depois a gente colocou a musiquinha. Uhum. Então, lá na minha sala, meu Deus do céu, parecia uma sala de gente maluca, mas tinha jacaré por todo lado, daí eles mesmos construíam, daí quando os pais chegavam, olhava no mural, já via as fotos, ai, que legal! Porque normalmente os pais de creche acham que a criança só dorme, come e brinca, né? Uhum. Daí eu falava, mostra para o teu pai, para tua mãe, olha o que você fez hoje, era a nossa proposta, hoje a gente trabalhou. Daí eles iam lá, mostravam um mural muito legal. E daí eles construíram, daí depois, num certo tempo, a gente pegava aqueles jacaré construído por eles, a gente pediu material para eles também trazerem, e eles levavam para casa e contavam para os amigos, parentes. Então, aquela troca muito legal, assim, a criança vivenciar, contar, né? Participar. Eu trabalhei, eu construí. Muito legal. Perfeito. Nossa. Eu estou com saudade de trabalhar isso sim. Está com saudade, né, Lu? É imprescindível uma organização dos espaços que favoreça a atuação tanto dos professores como dos estudantes, trabalhando colaborativamente com a intencionalidade de um planejamento que um planejamento requer para a qualidade da ação pedagógica. Justamente esses exemplos que a gente estava dando aqui, né? Assim, criar diferentes possibilidades de organização do espaço poderá tornar-se uma marca que singulariza cada unidade escolar, fazendo valer sua autonomia segundo seu projeto político-pedagógico. Na rede de Curitiba, o desenvolvimento das práticas educativas na educação integral em tempo ampliado envolve o protagonismo do estudante e a mediação de conhecimentos pelos professores, por meio de uma proposta que valoriza a organização dinâmica e interativa dos espaços educativos. As oficinas pedagógicas propõem a superação de modelos tradicionais e vêm com uma metodologia de trabalho. Com a perspectiva de atender aos desafios postos pela ampliação do tempo nas escolas integrais, né? Então, é um tempo longo, né? É preciso olhar de perto a escola, seus sujeitos, suas complexidades e rotinas, e fazer as relações necessárias acerca de suas condições concretas, sua história, seu entorno e sua organização interna. As práticas educativas... Opa, perdão. Oh, meu Deus. As práticas educativas favorecem interações entre sujeitos e os conhecimentos, por meio de propostas diversificadas que repertoriam os estudantes com possibilidades de inserção e intervenção social, atendendo às suas necessidades, oferecendo vivências contextualizadas, criando novas oportunidades de aprendizagem e contribuindo para melhorias do desempenho escolar. Todos os processos de aprendizagem são temporais, sociais e históricos. Portanto, a questão fundamental não é somente dar tempos diferentes, uma vez que as trajetórias humanas são diferentes, mas dar o tempo adequado à aprendizagem de cada um.
Na rede municipal de Curitiba, o tempo ampliado prevê 9 horas diárias que contemplam o trabalho efetivo com os componentes curriculares, que é o livro do Diálogos com a BNCC, e com as práticas educativas. É importante que essa organização aconteça conforme as especificidades de cada unidade escolar, dentro de uma organização horária que contemple o mínimo de horas necessárias para o desenvolvimento do trabalho com cada uma das práticas educativas ao longo da semana. A organização horária traduz a gestão dos diferentes tempos escolares, sendo uma ferramenta para estruturá-los. Considera-se também que é preciso pensar no atendimento aos estudantes durante o horário do almoço, promovendo para esses momentos atividades de livre escolha, brincadeiras dirigidas, momentos de descanso e ou que se disponibilizem diversos materiais, como jogos, brinquedos, livros, entre outros. Para tanto, faz-se necessário que essa organização conste no plano de ação da unidade escolar e que aconteça de forma efetiva, sendo direcionada, acompanhada e esteja sob a responsabilidade da equipe gestora. Conforme o Caderno de Alimentação Escolar, o Programa Nacional da Alimentação, PNAE, implantado em 1955, contribui para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. Vamos ver, abrir o hiperlink, o que ele vai abrir quando a gente clica no Saiba Mais. Daí traz os cardápios, que legal. O cardápio por regional. Vamos voltar. Eita. Foi lá para o início. Estava na 89, 90, 91... 92, né, menina? Página 93, eu acho. 92. Dessa forma, foi os cardápios que a gente viu ali, né? Os cardápios para as unidades escolares da rede são planejados mensalmente. Tem alguém querendo entrar. Débora. Não está aparecendo para nosso texto, Maeli? Não. Está na página 10. Agora deu. Deu? Então tá, estava atualizando. Dessa forma, os cardápios para as unidades escolares da rede são planejados mensalmente de acordo com o que preconiza a Lei 11.947 do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Também são seguidos os critérios do Ministério da Saúde no que se refere ao aspecto nutricional educativo, sendo o Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em 2014, a principal referência para as ações voltadas à educação alimentar e nutricional. Quanto à composição nutricional, atende minimamente a 70% das necessidades nutricionais diárias dos estudantes atendidos em tempo integral. Isso significa fornecimento diário de 70% de calorias, proteínas, gorduras, açúcares, vitaminas e minerais, quantidade necessária para o período que permanecem nas unidades escolares. E a gente sabe que para alguns, né, a principal é o que tem para hoje, que eles comem na escola, queridos. O cardápio é composto, em sua maioria, por gêneros básicos que consideram, além do valor nutricional, as questões culturais, sociais, econômicas, entre outras, envolvidas no ato da alimentação, conforme proposto pela legislação do PNAE. E a alimentação é maravilhosa, né? Eu tenho meu filho, que estuda aqui na rede municipal de Curitiba, e ele ama a comida da escola. Ele só quer ir embora depois da sopa, ele não aceita ir embora antes da sopa. Esse programa é regulamentado pela Lei 11.947 e Resolução de 2020, que estão definidas as diretrizes da alimentação escolar. Eu vou pular porque não está no nosso edital, acho que depois quem quiser, tiver curiosidade, né, pode voltar e fazer a leitura. Cada estudante matriculado em uma unidade com oferta de educação integral em tempo ampliado recebe diariamente 3 refeições, sendo café da manhã, o lanche da manhã, almoço e lanche da tarde.
Todas as unidades escolares são orientadas a entrar em contato com a gerência de alimentação da Secretaria Municipal de Educação para relatar situações, sugerir melhorias, sanar dúvidas a respeito de qualquer situação relacionada à alimentação nas unidades educativas. Beleza. Orientações para organização dos horários de permanência e formação profissional. Então, como isso acontece para os professores que atuam nas escolas de tempo ampliado. O processo de formação continuada para profissionais da rede foi construído historicamente a fim de contribuir para a qualificação das ações educativas, considerando esses profissionais como protagonistas na produção de seus conhecimentos, não apenas meros espectadores. Formar-se é um processo de toda a vida, enquanto seres humanos. Temos a possibilidade de aprender e, portanto, nos humanizamos permanentemente, mediante as relações e interações que acontecem nos diversos ambientes culturais nos quais temos relações. Desse modo, aprender é mais do que receber ou obter informações e conhecê-las ou compreendê-las. É tornar o aprendizado parte do ser, implicando e desenvolvendo-se com ele. Nas práticas educacionais, nas unidades educacionais da rede, são organizados dias de permanências para os professores, de acordo com suas práticas educativas, para proporcionar efetiva participação em informações e eventos que contribuam para a integralidade formativa do profissional docente, impactando significativamente nas ações direcionadas aos estudantes. Acho que aqui responde a tua pergunta, né, Júlia? Então, ó, quem trabalha com práticas de língua portuguesa ou de matemática, a permanência é segunda. Então, quer dizer que são professores específicos aqui para cada prática educativa. Práticas artísticas na terça, práticas de movimento e de língua estrangeira na quarta, e práticas de educação ambiental na quinta, ciência e tecnologia na sexta. Então, são esses dias que fica marcada aí a permanência para que eles possam desenvolver formação continuada. Ressalta-se que nas unidades escolares em que o número de professores é inferior ao número de práticas educativas, havendo necessidade de o professor assumir mais de uma prática, deve-se definir juntamente com a equipe gestora a melhor forma de organizar as permanências e a formação continuada. Então, dependendo da carga horária, né, para fechar as horas, você pode assumir mais de uma prática educativa, mas pelo que dá para entender aqui, né, o ideal é uma prática por profissional, né, por professor. Refletindo sobre a organização do trabalho pedagógico. A organização do trabalho pedagógico traz para a reflexão metas, objetivos e ações do processo educativo, desenvolvido na escola e pela escola. Para Libânio, organizar significa dispor de forma ordenada, articular as partes de um todo, prover as condições necessárias para realizar uma ação. Assim, é preciso construir relações saudáveis de organização que conduzam à compreensão do papel dos diferentes segmentos escolares e que deem vez e voz a todos os envolvidos, visando a superação dos desafios e necessidades comuns. Na rede de Curitiba, adotam-se reuniões de organização do trabalho pedagógico, OTP, na educação integral em tempo ampliado, pois se entende que atuam como espaço formativo que oportuniza a reflexão coletiva sobre assuntos relevantes relacionados à dinâmica e à organização dos tempos e espaços. Cada unidade educativa poderá, assim, tratar de suas singularidades. As reuniões de OTP abrem espaço privilegiado para a discussão da prática docente, bem como propicia um ambiente para a reflexão na busca de soluções sobre os problemas que surgem e para o compartilhamento de novas metodologias de ensino. Os participantes das reuniões de OTP vivenciam oportunidades para o diálogo, a troca, o aprofundamento de referenciais teóricos e práticos para ampliar conhecimentos e organizar tempos e espaços que contribuam com a aprendizagem e favoreçam o trabalho. Esse momento deve trazer a preocupação e a consciência de que a aprendizagem dos estudantes está no centro das ações educativas, corroborando para o compromisso com a qualidade de ensino. As reuniões de OTP devem ser organizadas previamente, exigem um planejamento a partir do diagnóstico das necessidades coletivas. Segundo Russo, é importante e fundamental que se adote como ponto de partida uma análise das condições concretas da escola,
para que se tenha clareza das possibilidades reais de alcance dos objetivos, assim como das ações e apoio necessários para isso. Para tanto, é preciso que os objetivos dessa reunião sejam claros e intencionais, organizados em pauta própria, juntamente com referenciais teóricos que embasem o estudo ou sejam disparados para reflexões tomadas de decisões. O documento emitido anualmente pelo Departamento de Planejamento, Estrutura e Informações acerca da elaboração do calendário escolar da rede referenda a organização das reuniões de OTP. Essas reuniões ocorrem conforme datas previstas em calendário escolar anual, sendo 4 reuniões de 2 horas ao longo do ano. São dirigidas pela equipe gestora, que deve promover a participação do maior número possível de profissionais. A dispensa será apenas para os estudantes do tempo ampliado, conforme orientações da mantenedora nos horários previstos para as reuniões, mediante comunicação antecipada e lembrete aos pais. Então, ao longo do ano, eles têm 4 paradas, né, de reunião de organização do trabalho pedagógico. Isso já está previsto em calendário escolar. As crianças são dispensadas 2 horas antes ou entram 2 horas depois, né, para que ocorram essas reuniões ao longo do ano. Vamos lá, estou terminando. Uma meta sem plano é somente um desejo. Vamos planejar? O ato de planejar faz parte da rotina do ser humano que vive de desejos, objetivos e metas. Ele possibilita ações concretas para alcançar o que se almeja. Assim como o planejamento é necessário para o dia a dia na esfera educacional, é essencial e preciso ter claro os diferentes níveis de planejamento e como interagir com cada um deles. Vasconcelos cita aqui: o planejamento do sistema de educação é o de maior abrangência entre os níveis do planejamento da educação escolar, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal. Na Secretaria Municipal de Educação, o currículo é o documento norteador da construção do planejamento e do PPP, o documento que expressa o trabalho da escola. O fazer pedagógico desencadeia um processo de reflexão sobre as ações que são necessárias para alcançar os objetivos previamente definidos. Vamos destacar isso Caiu aqui. hoje uma questão, né? Sim, eu PPP também lembrei da questão. lado, né? Quando eu li, eu lembrei também. De acordo com Schon, há 3 momentos: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e, por fim, reflexão sobre a reflexão na ação. As 2 primeiras reflexões analisam a prática, e a última faz a reflexão sobre a reflexão na ação e auxilia o desenvolvimento profissional, permitindo ao educador desenvolver sua forma peculiar de conhecer. Na educação integral em tempo ampliado, o planejamento deve ser construído a partir de um diálogo que permite estabelecer relações entre os componentes curriculares e as práticas educativas presentes no currículo do ensino fundamental. Então, isso aqui é importante também, né? Como que deve ser construído o planejamento no tempo ampliado. Permite estabelecer relações entre os componentes curriculares e as práticas educativas. Beleza. Isso potencializa as aprendizagens, tornando-as flexíveis e intencionais, visando qualificar o planejamento das práticas educativas para diversificar o trabalho no tempo ampliado, significando saberes. É preciso oportunizar as inter-relações a fim de desconstruir fragmentações dos conhecimentos, privilegiando nas práticas educativas a integração e a interdisciplinariedade entre os componentes do currículo. E aqui, ó, sobre o inglês. É importante destacar que a língua estrangeira se tornou, em 2019, uma prática educativa da educação integral em tempo ampliado, ocorrendo de forma independente das práticas de língua portuguesa e matemática. Para essa oferta, as unidades interessadas devem dispor de docente habilitado, né, e projeto específico avaliado, acompanhado pela gerência de currículo, conforme o modelo proposto. Essa prática educativa acontece na perspectiva de integrar a aquisição de uma segunda língua simultaneamente ao processo de alfabetização na língua materna. Para tanto, a elaboração dos planejamentos terá embasamento conforme o plano curricular de ensino específico de língua estrangeira. E aí tem esse plano que
Deixa eu ver se aqui não é o hiperlink, não. Nos currículos das práticas educativas tem um específico do inglês, eu já dei uma olhada. E vejam, não são todas as escolas de tempo ampliado que oferecem o inglês, né? São as que, para quem deseja ofertar, as unidades interessadas têm que dispor de né? Às vezes tem uma professora lá habilitada, né, para a língua inglesa, e aí ela pode oferecer, né, organizar aí um projeto e encaminhar para a Secretaria de Educação para ser aprovado, e aí a escola passar a oferecer a prática educativa na língua estrangeira. É preciso compreender melhor como utilizar o diálogo entre os componentes curriculares e as práticas educativas para construir o planejamento. Na educação integral em tempo ampliado, a flexibilidade do tempo permite um processo mais amplo de articulação com os conteúdos nas práticas educativas, sem o compromisso com a trimestralidade exigido no tempo parcial. Então, a prática educativa, ela vai dialogar aqui com todas as áreas do conhecimento e todos os componentes curriculares, né? Arte, língua portuguesa, língua estrangeira, ensino religioso, educação física, ciências, história, geografia e matemática. E aí não tem essa questão do tempo do trimestre, né? Isso vai acontecer apenas no parcial, né? Nas atividades que acontecem no parcial. O planejamento faz com que o processo educativo se estabeleça como uma tessitura da trama do conhecimento. Define-se planejamento como, mais um conceito para a gente copiar aí, né? Uma mediação teórico-metodológica para a ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente e intencional. Nessa trama temos o currículo, né, o que compõe essa trama aí, que vai compor, né, os planejamentos. O currículo, o projeto político-pedagógico, o plano de ação da unidade escolar e a ação do professor corroborando para a construção do planejamento. Assim, uma água. É necessário abordar o papel do professor como protagonista dessa ação pedagógica intencional, chamada planejamento, considerando o estudante em sua integralidade, nas suas dimensões biológica, cognitiva, histórica, social e cultural. Acho que esse parágrafo é importante também. O planejar é um processo educativo na medida em que possibilita a participação de todos os envolvidos. Ao considerar o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, é necessário registro em documento próprio, conforme orientações da mantenedora das ações, intervenções e adequações destinadas aos estudantes, que, por razões específicas, apresentam necessidades de aprendizagem, contemplando as potencialidades, avanços e resultados alcançados. Essas ações precisam estar previstas no planejamento de ensino e no plano de aula dos professores. No planejamento, todos os fios se tecem, como a história da educação integral, as concepções, os conceitos, a expansão dos territórios e a percepção dos estudantes. Então, tudo tem relação, né, com uma engrenagem aí, onde um depende do outro para funcionar, né? Então, tem o planejamento, o professor, o estudante, e tudo isso funciona por meio da ação, da reflexão e da ação. A famosa praxis, como ensina Paulo Freire, né? Ação, reflexão e ação. Planejamento de ensino das oficinas pedagógicas. Planejar é parte do processo de ensino-aprendizagem e efetiva-se como uma ação imprescindível para a organização e sistematização das ações docentes. Conforme Libânio, é um instrumento de racionalização do trabalho pedagógico que articula a atividade escolar com os conteúdos do contexto social. Para que a qualidade da aprendizagem seja garantida e seus objetivos alcançados, planejar as oficinas pedagógicas traz a responsabilidade quanto à ação pedagógica. E vamos de novo a Paulo Freire. Todo planejamento educacional para qualquer sociedade tem de responder às marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim
é que pode funcionar o processo educativo. Ora como força estabilizadora, ora como fator de mudança, às vezes preservando determinadas formas de cultura, outras interferindo no processo histórico instrumental. Ressalta-se que no planejamento de ensino da oficina pedagógica, a temporalidade flexível e ampliada permite aos docentes realizarem escolhas frente aos conteúdos indicados nos componentes curriculares, possibilitando o aprofundamento e a retomada. A luz para o referencial dessa ação é o diagnóstico, que se refere à sondagem, então o meu conceito de diagnóstico que ele traz aqui, o que é o diagnóstico? A sondagem e a coleta de informações, identificando as necessidades e prioridades para a organização das práticas docentes. Cabe lembrar que cada prática educativa tem suas especificidades na elaboração do planejamento de ensino. Após o diagnóstico, partem de eixos, temas de interesse, assuntos, entre outros. Então, tem que fazer aí um casamento, um encontro, né, entre esse planejamento de ensino com essa sondagem, né, com essa percepção, né, das necessidades das crianças para construir aí esse planejamento. Conhecer previamente alguns aspectos sobre os estudantes com quem vamos trabalhar, tais como interesses, expectativas, habilidade, carências, necessidades, entre outros, constitui etapa fundamental para o sucesso das ações pensadas para um plano e, como consequência, da aprendizagem. Para organizar essa ação e possibilitar um trabalho didático-pedagógico que oriente as situações de aprendizagem com os estudantes, é imprescindível desenvolver os seguintes elementos no planejamento de ensino da oficina pedagógica. Então, o que precisa conter lá no planejamento de ensino? Objetivo, conteúdo, metodologias, recursos, critérios de ensino-aprendizagem e avaliação. Muito parecido com o nosso plano de aula que teremos que apresentar na banca, né? Segue o detalhamento de cada um deles. Vamos ver. Objetivos. Orientam as intenções educativas e expressam de forma concreta as expectativas e intencionalidades das ações docentes. O que, para que, uma vez que todos os demais elementos estão voltados a eles. Expressa, então, os objetivos, né, expressam a intencionalidade da ação docente e sua elaboração se pauta no perfil de ser humano que se aspira a formar. Tem a função de orientar o processo de ensino e de aprendizagem. Os conteúdos. Organizam o conhecimento, saberes, competências, representações, tendências, valores. O que será lecionado, com base no currículo da Secretaria Municipal de Educação, em consonância com a BNCC, sendo selecionados a partir do que se deseja atingir. Uma das características é de que estejam situados em um período histórico-social, que estejam relacionados com a vida e realidade do aluno. Então, vimos conteúdo objetivo. Metodologia, são os procedimentos de ensino, técnicas e estratégias a serem utilizadas de maneira diversificada e permeada pela ludicidade no desenvolvimento dos conteúdos, a fim de alicerçar as aprendizagens e os meios para oportunizar a conquista dos objetivos propostos. E os recursos, né? Indicam os recursos materiais, espaço físico e outros necessários para o trabalho didático-pedagógico. São de extrema importância, pois despertam a aprendizagem, auxiliam o professor na elucidação dos conceitos. Muitos recursos podem ser elaborados pelos estudantes e professores. A determinação desses meios já ocorre no momento em que se estabelecem os objetivos de aprendizagem, pois da consecução destes depende a consecução daqueles, né? Então, um depende do outro. Para alcançar o objetivo, os recursos eles vão ter que estar de acordo com esses objetivos, né? Critérios de ensino-aprendizagem definem os propósitos do que se avalia e em que dimensão. Para cada objetivo, precisa ter claro que se deseja ensinar e, portanto, avaliar. Essa foi a dica que eu dei até no vídeo que eu fiz sobre o plano de aula, né? Quando a gente tem que colocar lá no final os critérios de avaliação, a gente retoma os objetivos e diz como você
avalia, né, o que você espera das crianças a partir de cada objetivo. As evidências de aprendizagem estão diretamente ligadas aos objetivos curriculares. E a avaliação indica as estratégias e instrumentos previamente estabelecidos que serão utilizados na perspectiva formativa, processual e emancipatória. Para realizar seus registros, o professor poderá optar por uma diversidade de instrumentos, fotos, portfólios, pautas de observação, relatos, murais, vídeos e outros, que sejam capazes de indicar os aspectos relevantes a considerar no ato de avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Professores e estudantes participando ativamente desses momentos que consistem na ação de refletir o aprendizado e, assim, avaliar a prática. Então, os instrumentos, né, que nós utilizaremos para realizar essa avaliação, isso também é importante a gente colocar lá no nosso plano no dia da banca. Além dos nossos objetivos ali, né, de como a gente vai avaliar o processo de ensino-aprendizagem, quais serão os instrumentos. É preciso indicar múltiplos instrumentos com seus respectivos critérios de avaliação, a qual deve ocorrer durante todo o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação pressupõe uma coleta de dados e informações por meio de diferentes instrumentos de verificação, para saber se os objetivos propostos estão sendo atingidos. Então, aqui já ficou uma super dica, né, do documento de Curitiba para o nosso plano de desenvolvimento didático. Plano de aula da oficina pedagógica. Considerando que é preciso planejar as ações que acontecerão durante o desenvolvimento da oficina pedagógica, deve-se prever, a partir do planejamento de ensino, o plano de aula, realizando registros pontuais sobre as aulas. Planejar exige uma constante reflexão sobre as ações diárias e o professor terá, nesse registro, um instrumento que permite a retomada do planejamento de acordo com o desempenho dos estudantes. Então, realizar registros diários aí, né, anotando aí os objetivos que conseguiu alcançar, o que às vezes não deu tempo de concluir, que ficou para o dia seguinte, as falas das crianças, né, ou às vezes a reorganização que a gente teve que fazer, né, devido a algum imprevisto, enfim. Então, o registro ele é muito importante. Para Narcato, Passos e Granda, os planejamentos devem ser dinâmicos e flexíveis, de modo a serem revistos sempre que necessários, atendendo aos imprevistos e aos acontecimentos do cotidiano escolar. Vale ressaltar que na ação docente há características próprias da atuação de cada profissional. No entanto, algumas etapas necessitam ser seguidas para o êxito do trabalho. O plano de aula é um instrumento que sistematiza e detalha todos os elementos já contemplados no planejamento de ensino da oficina pedagógica, com o intuito de organizar, ampliar e aprofundar cada um deles, que são objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos, recursos e os critérios de ensino-aprendizagem e avaliação. Um guia que, durante uma viagem, lança um olhar, ora grave, ora jocoso, sobre a paisagem que conhece tão bem e partilha com seus passageiros, que são seus estudantes, seu entusiasmo e sua sede de conhecimento, mas nunca lhes impõe suas maneiras de ver e de compreender a paisagem. Propõe-lhes itinerários que já explorou, mas nunca lhes revela as surpresas que os esperam no fim da trilha. Assume-se o planejamento de ensino e o plano de aula da oficina pedagógica como instrumentos facilitadores de processos educativos, incentivos, inventivos, inovadores e transformadores de realidades, nos quais os professores e os estudantes tenham entusiasmo e sede de conhecimento. Então, aqui algumas dicas fundamentais para nós que passaremos no concurso e trabalharemos nas escolas da rede municipal, né? Crie sua rotina de organização do trabalho, dedique horas e reserve um espaço para estudar e elaborar seu planejamento, tenha sempre em mãos materiais e documentos que subsidiem suas ações, planeje com antecedência, nunca entrar em sala de aula sem planejamento, não tem como, né? A gente tem que estar sempre com o planejamento em dia, é dever do professor, está lá na LDB, né, faz parte, inclusive tinha uma pergunta com a Elisângela, falou também falando sobre isso, sobre esse
dever, né, que está lá na LDB do professor de reorganizar o planejamento. Pense no tempo e espaço educativo para definir suas ações, participe das formações, inclua a ludicidade no planejamento, fique atento aos interesses e necessidades dos estudantes e, principalmente, né, escute os estudantes, se aproxime deles, né? Porque só assim a escola vai fazer sentido. E é isso, minha gente. Conseguimos concluir aqui toda a referência bibliográfica, que é legal a gente também, né? Eu sei que agora o concurso já é semana que vem, mas quem tiver tempo para estudar, é sempre importante dar uma olhada nas referências, que vocês viram que a Federal é uma banca bem, como diz a professora Ariane, catedrática, né? E uma banca bem teórica também, eles gostam de buscar os autores, né? E aí a gente viu aí alguns queridinhos, alguns autores que são queridos, para que a gente traga eles para o nosso estudo, para o nosso radar, porque pode cair aí na prova. Como a gente tem um tempinho, vamos abrir um caderno só para a gente ver como se organiza aqui a educação em tempo ampliado. Educação ambiental, língua estrangeira, língua portuguesa. Vou abrir um aqui, só para a gente ver como eles se organizam, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa enquanto tá abrindo, pode falar, pode perguntar, pode comentar. Maeli, não é sobre isso, né? Tá. Mas amanhã nós vamos conseguir fazer da educação inclusiva? Você tinha Pois comentado? eu queria começar o da inclusiva, porque ele é imenso. Eu acho que a gente não vai fazer como esses outros que são 100 e poucas páginas, ele tem quase 300. Eu acho que Como a gente diz vai a professora, só a essência. a essência, isso. Acho que a gente tem que fazer uma leitura mais dinâmica e podemos começar amanhã, sim. Eu acho que eu não vou amanhã de manhã. Eu tenho que tomar a vacina do Covid, o reforço, porque é até uma exigência lá do edital, né? Eu estava pensando, acho que eu vou amanhã de manhã no posto. E a gente pode fazer umas 9h30, 10 horas, se vocês quiserem. Por mim. Ou no início da tarde, não sei o que é melhor para vocês. A gente pode deixar combinado já. O que for melhor para vocês. Para mim. O que você prefere, Lô? Tanto faz? Olha, eu também quero tomar a vacina, né? A quarta dose que eu não tomei ainda, eu estava até pensando em fazer isso. Para mim, sei lá, pode ser esse horário aí, 10h30, ou se quiser 10 à horas? tarde, tanto faz. 10 horas. Não sei Tu se vai para aula, Júlia? Tá pensando em ir para aula? Pois é, eu não sei. Tô pensando ainda se eu vou, que não vai cair no nosso edital, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa que ajude. Mas tô pensando, se vocês forem fazer de manhã, eu não vou, não. Tá. Hoje é melhor cobrir isso que no edital do que ir lá no. Sinceramente, não é que não que vai ajudar, sabe? Eu acho assim, não vou dizer que não seja um documento importante, é um documento importante, mas eu acho que para nós que vamos fazer docência 1, eu acredito que acaba sendo mais informações para acabar confundindo com outras leis que já têm várias exigências, né? Essa é a minha concepção, né? Eu pensei nisso também, se não ia confundir. Pois é. Aí, eu até queria hoje à tarde tomar vacina, mas hoje meu filho tem judô, tá meio enrolado. Queria ver aqui na parte, ó, esse é legal a gente, só para ilustrar mesmo. Vou voltar aqui, você estava falando, eu estava fuçando ele. Como se organiza, porque aí tem um referencial para cada prática educativa, né? Eu abri aqui só para ilustrar o de língua portuguesa, mas para a gente conhecer a estrutura, porque a gente não vai ter tempo de estudar ele. Ele é super extenso também, tem 130 páginas. Vai falar aí a trajetória, como é desenvolvido o trabalho, e aí as oficinas aqui, né? Como é organizada aí a construção
dos territórios das práticas da língua portuguesa e as oficinas tessituras possíveis, né? Ó, oficina pedagógica de história em quadrinhos, de produção textual, oficina pedagógica de leitura. Vamos abrir uma aqui. Ah, que legal. Já vai direto, ó. Aí traz ideias, né? É até legal, um documento legal para a gente olhar até para fazer a nossa banca, né? Um documento legal para a gente consultar. Está lá na página da Prefeitura de Curitiba. Tem de todas as oficinas que a gente foi estudando hoje. E aí fica a dica aí para quem quiser acompanhar. Então, vamos fazer amanhã, 9h30? Será que dá tempo? 10 horas? Começar o de... Eu mando no WhatsApp para vocês o horário daí, tá? Então, tá bom. 10 horas seria bom, né? Das 10 ao meio-dia, às 11h30, assim. Melhor, né? Então tá. Oi, Débora. Tudo bem? Que bom que dá para entrar um pouquinho. Oi, meninas. Desculpa, eu estava na rua, deixa eu fazer outra coisa. Imagina. Que raiva. Depois você assiste esse lá, né? Ó, meninas, eu vou parar a gravação aqui.